Atenção! A partir de agora, começa o podcast Ponto Central. Apresentado pelo teólogo Rui. Olá, tudo bem? Vamos dar início ao quarto podcast da série Família, um Dom de Deus. É uma série de 10 podcasts falando sobre família. Mas não esqueça, o amor tudo pode. Algum tempo atrás, a colunista do New York Times, Tara Parker Popper, escreveu um artigo intitulado "O casamento feliz é o casamento para o eu, para mim". O artigo diz o seguinte: a ideia de que os melhores casamentos são os que proporcionam satisfação ao indivíduo pode parecer contrária à intuição. Afinal, ser casado não significa colocar o relacionamento em primeiro lugar? Hoje em dia, não mais. Por séculos, o casamento foi considerado uma instituição econômica e social na qual as necessidades emocionais e intelectuais dos cônjuges eram menos importantes que a sobrevivência da união em si. Nos relacionamentos modernos, porém, os indivíduos buscam uma parceria e querem parceiros que tornem sua vida mais interessantes, que ajudem cada um a alcançar objetivos que consideram de valor. O artigo trata-se de uma mudança revolucionária que Parker Popper descreve sem constrangimento algum. O casamento costumava ser uma instituição pública que visava ao bem comum. Agora é um acordo particular que visa a satisfação de indivíduos. O casamento costumava promover a ideia de nós, mas agora promove o eu. Por ironia, esse conceito mais recente do casamento acaba colocando um fardo esmagador de expectativa sobre o casamento e os cônjuges que os conceitos mais tradicionais jamais fizeram, e nos deixa irremediavelmente presos entre anseios irrealistas e medos terríveis relacionados ao casamento. A declaração introdutória ao famoso parágrafo de Paulo sobre o casamento em Efésios 5 é o versículo 21, onde ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em algumas versões da Bíblia Sagrada, essa instrução é traduzida como uma frase separada, o que esconde dos leitores um argumento importante que Paulo desenvolve nesse texto. No grego, o versículo 21 é a última frase de um trecho longo no qual Paulo descreve diversas características de uma pessoa cheia do Espírito. O último sinal desse preenchimento pelo Espírito está na frase final: a renúncia ao orgulho e à obstinação que leva a pessoa a servir aos outros com humildade. Partindo dessa submissão que se dá pelo poder do Espírito no versículo 21, Paulo fala dos deveres de esposas e maridos. Os leitores bíblicos ocidentais modernos concentram-se de imediato na expressão sujeitar-se, que com frequência causa desconforto, pois para nós é associada à questão controversa dos papéis de homens e mulheres. Contudo, começar a discussão nesse ponto é um equívoco que impede a compreensão verdadeira do argumento introdutório de Paulo. Ele declara que tudo o que dirá em seguida a respeito do casamento parte do pressuposto de que as partes envolvidas são cheias do Espírito de Deus. Somente ao aprender a servir a outros pelo poder do Espírito Santo é que você terá poder para encarar os desafios do casamento. O primeiro texto do Novo Testamento a tratar em detalhes da obra do Espírito é o Evangelho de João. Jesus considerou esse ensinamento tão importante que dedicou tempo considerável a ele na noite antes de sua morte. Quando ouvimos falar de ser cheios do Espírito, pensamos em paz interior e poder, que de fato são alguns de seus resultados possíveis. Jesus, porém, referiu-se ao Espírito principalmente como Espírito da verdade, que vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, como ele diz em João 14, versículo 17 e 26. Jesus diz: ele, o Espírito, me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. João 16,14. O que isso significa? Anunciar é a tradução de um termo grego que descreve uma proclamação de grande importância, que prende a atenção. Portanto,
Cabe ao Espírito Santo revelar aos cristãos o significado da pessoa e da obra de Jesus, de modo que sua glória, isto é, sua importância e belezas infinitas, chegue à mente e ao coração deles. É por isso que, num trecho anterior da carta aos Efésios, Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1:18. A fim de que possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, ou seja, do amor de Cristo. Efésios 3:18. O ministério do Espírito Santo consiste em tomar verdades acerca de Jesus e torná-las claras em nossa mente e reais em nosso coração. Tão reais que consolam e dão poder para mudar até o cerne do nosso ser. Ser cheios do Espírito, portanto, significa ter uma vida de alegria, por vezes tranquila, por vezes intensa. As verdades a respeito da glória de Deus e da obra salvadora realizada por Jesus não apenas são aceitas pela mente, mas também criam música interior, conforme Efésios 5:19, e também uma satisfação interior da alma. Vejamos o que diz Efésios 5:19-20 sobre esse tema. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que os temas desses cânticos não são as circunstâncias de vida favoráveis, sujeitas a mudanças, mas sim a verdade e a graça de Jesus, que não estão sujeitas a mudanças, essa música interior não se enfraquece em tempos de dificuldades. Logo depois de falar da vida cheia do Espírito, Paulo se volta para o casamento e mostra a ligação estreita entre união conjugal e vida no Espírito. Essa ligação nos ensina duas coisas. Primeiro, a descrição de casamento aqui apresentada não é de duas pessoas carentes, inseguras acerca de seu próprio valor e propósito, que encontram importância e sentido de vida uma nos braços da outra. Exemplificando, se somarmos dois vácuos, o resultado será apenas um vácuo maior e mais forte, um som estrondoso de sucção. Paulo, em contrapartida, pressupõe que cada cônjuge já tenha resolvido as grandes questões da vida, a saber, por que foram criados por Deus e quem são em Cristo. É claro que ninguém leva uma vida de alegria contínua em Deus. Não é algo automático e constante. Se o fosse, Paulo não precisaria terminar o versículo 18 com um imperativo, exortando-os literalmente a continuar sendo preenchidos do Espírito. Em termos espirituais, não é raro nosso tanque estar na reserva, mas precisamos saber onde fica o posto de gasolina e, o que é mais importante, estar certos de que ele existe. Depois de experimentar coisas de todo tipo, os cristãos aprenderam que adorar a Deus de todo o coração, certos de seu amor por meio da obra de Jesus Cristo, é o combustível certo para a nossa alma. É isso que causa as explosões dentro dos cilindros de nosso coração. Se não entendermos esse fato, não teremos os recursos necessários para ser bons cônjuges. Quando temos a expectativa de que nosso cônjuge encha nosso tanque de uma forma que só Deus pode fazer, estamos exigindo algo impossível. Portanto, só o ministério do Espírito em sua vida pode lhe fornecer todos os recursos necessários para, de modo geral, encarar os desafios do casamento. E somente ao estar cheio do Espírito, você terá tudo de que precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir a seu cônjuge. Em Efésios 5, versículos 22 e 24, Paulo faz a declaração de que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Logo em seguida, porém, ele diz aos maridos que devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 25. O que, sem dúvida, é um apelo ainda mais enfático para que deixe de lado seus interesses próprios do que o pedido feito às mulheres. Como veremos, cada uma dessas exortações tem uma forma distinta, não são tarefas idênticas. No entanto, cada cônjuge é chamado a fazer sacrifícios pelo outro de formas abrangentes.
Quer sejamos marido ou mulher, não devemos viver para nós mesmos, mas para o outro. Esse é o propósito mais difícil e, no entanto, mais importante de cada um dos cônjuges. Paulo aplica ao casamento um princípio geral acerca da vida cristã, a saber que todos os cristãos que verdadeiramente entendem o Evangelho passam por uma transformação radical na forma de se relacionar com as pessoas. Em Filipenses 2:3, Paulo diz, sem rodeios, que cada cristão deve, com humildade, considerar os outros superiores a si mesmo. Observe que ele não diz que devemos tentar nos convencer de que todas as outras pessoas são melhores que nós em todos os sentidos. Isso seria impraticável e absurdo. Antes, devemos considerar os interesses dos outros mais importantes que os nossos. Em outra passagem, ele diz que não devemos agradar nós mesmos. Antes, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não agradou a si mesmo, conforme está escrito em Romanos 15, versículos 2 e 3. Paulo chega a instruir os cristãos a serem escravos um dos outros. Gálatas 5,13. Literalmente escravos. Uma vez que Cristo a si mesmo se humilhou e se tornou servo para suprir nossas necessidades, pagando por isso com a própria vida, agora devemos ser servos um dos outros. Essa é uma imagem radical e até mesmo desagradável para a mentalidade moderna. Servo, escravo. Quando Paulo usa essa metáfora, não está dizendo que devemos nos relacionar uns com os outros de todas as maneiras que um escravo se relacionava com seu senhor nos tempos antigos. E sim, está dizendo que o servo coloca as necessidades de outra pessoa antes das suas. É dessa forma que todos os cristãos devem viver um com os outros. E se todos os cristãos devem servir uns aos outros dessa maneira, sem dúvida alguma, a mesma atitude deve ser ainda mais deliberada e intensa na relação entre marido e mulher. Apesar de como é definido o papel do marido, esse princípio não pode ser deixado de lado. Embora Paulo diga que o marido é o cabeça da mulher, seja qual for o significado desse termo, ele não anula o fato de que, de acordo com Gálatas 5,13, o marido também é irmão em Cristo e servo da mulher. Marido e mulher devem servir um ao outro e se entregar um pelo outro. É uma atitude que não elimina o exercício da autoridade dentro de um relacionamento humano, mas que o transforma de modo radical. Nos relacionamentos com amigos e colegas não é nada fácil colocar os interesses deles acima dos nossos e viver de modo a agradar a eles e não a nós mesmos. Aplicar esses princípios ao casamento, porém, significa praticá-los em sua forma mais intensa. Se os dois cônjuges passam tempo juntos, a questão de quem recebe e quem dá prazer pode se repetir várias vezes em uma hora. E quando isso acontece, 3 possibilidades se apresentam. Você pode se oferecer para servir ao outro com alegria, pode fazer essa mesma oferta com frieza ou ressentimento, ou pode insistir de modo egoísta em fazer sua própria vontade. O casamento só pode crescer e se desenvolver quando os dois cônjuges costumam adotar a primeira opção, se oferecer para servir ao outro com alegria. Mas como é difícil. Um certo casal, com seus 3 filhos pequenos, fizeram uma viagem ao Nordeste. O marido estava querendo encontrar tempo para ver algo da cultura nordestina e, quem sabe, comprar alguma lembrança interessante. Sabia, porém, que isso significava abrir mão de tempo precioso que haviam reservado para outras atividades em família e que a esposa teria de cuidar sozinha dos meninos. Também estava receoso de pedir esse favor para ela e esperava que ela adivinhasse seu desejo e simplesmente oferecesse um tempo para ele fazer o que estava desejando. Mas isso não aconteceu. E não demorou nada para ele começar a se ressentir pelo fato de ela não ter adivinhado seus pensamentos. Sem dúvida, ela sabia o quanto ele gostava da cultura nordestina, principalmente de um chapéu de vaqueiro. Ele pensou, por que ela não propõe que eu tire uma tarde somente para mim, a fim de que eu visite locais que vendem utensílios de vaqueiro?
Afinal, eu mereço um tempo só para mim. E começou a imaginar que ela sabia que ele queria ir a uma loja dessas, mas que era totalmente contra a ideia. Depois de passar um longo dia ajudando de má vontade a cuidar das crianças e sentindo pena de si mesmo, finalmente disse para a esposa como ele lamentava não ter conseguido ir à procura de uma lembrança que retratava o vaqueiro nordestino. Ela ficou chateada com ele e disse: claro que teria sido inconveniente para mim, mas eu teria achado ótimo poder fazer alguma coisa por você. É tão raro eu poder lhe dar um presente desse tipo. Você me privou de uma oportunidade de servi-lo. Ele percebeu de imediato que não queria ser servido. Não queria se colocar numa situação em que pediria algo e o receberia como um presente. A esposa ficou extremamente decepcionada e ofendida por ele não ter lhe dado a oportunidade de lhe fazer um favor. Voltaram para casa em silêncio, chateados um com o outro, enquanto ele tentava entender o que havia acontecido. Por fim, começou a compreender que ele desejava servir porque lhe dava a sensação de estar no controle e lhe mantinha numa posição moral mais elevada. Não se tratava, porém, de uma forma de serviço autêntico, mas de manipulação. Ao privar sua esposa da oportunidade de lhe servir, ele havia deixado de servi-la. O motivo por trás disso tudo era seu orgulho. É justamente nessa questão que o Espírito de Deus nos ajuda tanto. Em cada texto, Paulo associa o coração disposto do servo ao Evangelho em si. E o que é esse Evangelho? É a afirmação de que você está perdido e é imperfeito. Seus pecados são tantos que Jesus teve de morrer por você. Ao mesmo tempo, contudo, você é tão amado que Jesus entregou a vida dele por você de bom grado. Você agora é plenamente aceito pelo Pai e é motivo de alegria para Ele, não porque merece, mas por causa da graça dele. Amém, amém, amém. A relutância de nosso amigo da história em deixar que sua esposa o servisse era, no fim das contas, uma recusa em viver com base nessa graça. Ele queria fazer por merecer aquilo que recebia e não aceitar favores. Queria oferecer favores imerecidos para outros a fim de ter a satisfação de se considerar magnânimo, mas não queria receber o serviço de outros. Seu coração continua a funcionar dessa forma, mesmo depois que sua mente havia aceitado a proposição fundamental de que, pela fé em Cristo, vivemos somente pela graça de Deus. Essa mensagem do Evangelho deve tanto tornar humilde quanto exaltar aquele que crê. Ela nos ensina que somos, de fato, pecadores egocêntricos. Enfraquece nossas ilusões acerca de nossa própria bondade e superioridade. Mas o Evangelho também nos enche com mais amor e segurança do que somos capazes de imaginar. Isso significa que não precisamos fazer por merecer nosso valor próprio por meio de serviço e trabalho incessantes. Também significa que não nos importamos tanto quando somos privados de algum conforto, elogio ou recompensa. Não precisamos manter registros e fazer balanços para ver se o saldo é positivo ou negativo. Podemos dar livremente e receber livremente. Então, por que nosso personagem da história que acabo de contar não permite que seu relacionamento com a esposa fosse moldado por esse Evangelho? Porque ele acreditava no Evangelho com a mente, mas ele ainda não estava operando em seu coração. Para servir aos outros, é preciso que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, faça esse Evangelho penetrar o nosso coração até que nos transforme. O lar pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar onde se pronunciam palavras alentadoras e se realizem ações bondosas, onde a cortesia e o amor sejam hóspedes permanentes. Talvez você tenha vivido uma tormenta em seus sentimentos até o ponto de não saber o que realmente sente. Fale com Deus agora e peça-lhe para curar seu coração e equilibrar seus sentimentos. Ele pode ajudá-lo a amar verdadeiramente. Somente Ele pode todas as coisas, conforme está
na Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Estamos ficando por aqui com mais um programa da série Família, um Dom de Deus. Agradecendo a você que está compartilhando o nosso podcast, que está dando like, que está inscrito e pedindo outros que se inscrevam. Ajude-nos a fazer popular esse podcast para que todas as famílias tenham a possibilidade de participar desse bate-papo, dessa palestra, onde eu e você estamos tentando melhorar o nosso relacionamento com os nossos familiares. Desejo a você muita paz, muita alegria, que o Senhor Jesus continue habitando no seu lar. Estaremos de volta no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Jamais esqueça, o amor tudo pode.